tema da mensagem que eu venho trazer a vocês hoje é: devemos resistir ao diabo. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, os irmãos, possam sentar. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, na sua palavra, ele sempre teve o cuidado de nos dar minuciosamente os ensinamentos a respeito da realidade em que nós vivemos em todas as gerações. A Bíblia nos fala profundamente a respeito da grande guerra da humanidade, a respeito da grande guerra que existe entre o bem e o mal. A grande guerra que existe, qual que é o objetivo de uma guerra? Qual que é a consequência de uma guerra? O objetivo de uma guerra é tomar domínio. A consequência de uma guerra é destruição. E nós vivemos uma guerra espiritual muito grande. Só que muitas vezes nós não temos a noção disso, da profundidade, da extensão dessa guerra espiritual que nos envolve. A batalha entre o bem e o mal. A batalha do inimigo de poder levar com ele para a condenação eterna o maior número de pessoas, mas também ao mesmo tempo a batalha de Jesus trazer para o reino de Deus, o reino perdido pelo homem, também o maior número de pessoas possível. Mas para que nós possamos compreendermos melhor isso, é preciso que nós venhamos buscarmos uma aproximação ainda maior de Deus do que nós já temos. Uma coisa que nós devemos tomar cuidado, que todos nós sabemos disso, é com a influência do mundo sobre a nossa vida. O inimigo, ele usa de várias armas para poder nos destruir. Ele usa de várias armas para poder nos atingir. Uma guerra, ela é feita de várias batalhas. E muitas vezes, na batalha entre o bem e o mal tem vencido. O mal tem prevalecido. Nós devemos conhecer muito bem o inimigo o qual nós enfrentamos, para que nós possamos combatê-lo mediante a palavra de Deus. O inimigo, ele usa de várias estratégias de guerras, das mais diversificadas, e também ao mesmo tempo das mais simples possíveis. Às vezes a estratégia que ele usa, ela é tão simples, mas tão simples, que nós achamos que não tem nada demais. Nós achamos que não tem problema algum. O inimigo, ele trabalha muito na área mental do ser humano. Ele faz com que nós venhamos desviar o foco de Deus, para podermos achar com que as coisas do mundo sejam coisas naturais, para que a gente possa olhar para o pecado e perguntar para nós mesmos: o que isso é pecado? Não vejo pecado nisso. Isso aqui não tem nada demais. Na verdade, o inimigo quer dar ao homem a consciência de que Deus tira dele a liberdade, de que Deus aprisiona em regras que não vão levar a nada. Mas o próprio Deus, ele criou regras para si mesmo, a qual ele mesmo segue. E os seus filhos, para que possamos ter uma vida verdadeira, uma vida correta, uma vida santa diante do Senhor, é muito importante que nós venhamos seguirmos as regras de Deus. Essas regras, elas chamam os mandamentos. Olha uma regra que Deus criou para si mesmo. A Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Existe impossível para Deus. É impossível que Deus minta. Ele mesmo segue a sua própria regra. Ele jamais vai mentir para ninguém. Ele jamais vai fazer isso. Então, se o próprio Deus, ele segue regras que estabeleceu, por que nós não devemos seguir? É importante que nós venhamos buscar dentro do conhecimento da palavra a visão de Deus e não a visão religiosa. A visão de Jesus e não a visão do religioso.
A visão de Cristo, ela é sempre buscar restaurar aquele que está caído. A visão de Cristo é sempre poder levantar, não condenar, não apedrejar. Porque se a pessoa já está caída, por que você vai tacar mais pedras nela? Se a pessoa já está em pecado, por que você vai fazer ela se sentir pior do que ela se sente? Não era isso que Jesus fazia. Ele sempre veio restaurar. Ele sempre veio trazer às pessoas a consciência de que há tempo para se levantar, há tempo para se renovar. Todos nós podemos isso. Os discípulos entre si uma vez estavam discutindo para querer saber quem era o maior entre eles. Então eles foram ao mestre perguntar: Senhor, quem é o maior entre nós? Ele diz: aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E muitas vezes nós perdemos esse foco de querer ser o servo, de querer ser o menor. Muitas vezes nós queremos ser aquele que ensina, aquele que está na frente, aquele que recebe a glória, aquele que recebe o reconhecimento, a honra. E muitas vezes nós esquecemos de que a ordem do nosso mestre é ser o menor entre todos. Essa é uma estratégia de guerra que o inimigo usa. De querer fazer com que nós venhamos pensar de nós mais do que nós somos, na verdade. É fazer com que nós venhamos enganar a nós mesmos através da vaidade, através do nosso ego. Então nós temos que estar bem apercebidos a respeito disso. Nós temos que olhar um para os outros e lembrarmos que eu não sou pecador maior do que o outro, nem menor. Nós somos iguais. Porque a partir do momento que eu cometo um pecado, eu sou pecador. Se eu vejo uma garota de programa, um travesti, ou seja o que for, ele não é um pecador maior do que ele. Talvez ele precise de um pouco mais de conhecimento mais de Deus, ou muito mais conhecimento de Deus, né? Naquele momento. É isso. Mas melhor. Sabe, a estratégia de guerra do inimigo é fazer isso porque a gente se acha maior do que o outro. E quando a gente se acha maior do que o outro, a gente vai cometer o segundo erro que ele coloca no nosso caminho, que é o julgar, que é o apedrejar. Nós vemos na Bíblia essa consciência dos fariseus. Eles trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus e disse: a lei manda que nós apedrejamos, e tu que dizes? E Jesus pegou e falou: eu vou pôr todo mundo, como se tivesse dito, vou pôr todo mundo aqui, eu vou passar a régua, vou mostrar para vocês tudo são igual. Essa mulher não é diferente de vocês, não. Vocês são líderes religiosos, vocês servem no templo, vocês têm o respeito do povo, mas eu vou provar que vocês são iguais a ela. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos largaram a pedra e foram embora. Então nós vemos que a visão de Cristo é sempre a visão de restauração do homem. Nós, como igreja, temos que ter essa visão de restaurar o homem. De restaurar o caído. Não de apedrejar. E a pedra, muitas vezes, sai da nossa vida. A pedra é um sentido simbólico que sai da nossa boca, sai da nossa fala. O inimigo ele tem várias estratégias de guerra. Enquanto nós não, naturalmente, não temos essa consciência de que devemos nos aproximar mais do Senhor, que devemos chegarmos mais a Deus através do estudo da oração, através da vigilância das nossas atitudes. Não adianta só estudarmos a Bíblia, não adianta orarmos, se nós não vigiarmos nós mesmos.
Porque a ordem estabelecida dentro da palavra de Deus é orai e vigiai. Não vigiai e orai. Não, ao contrário, perdão. É vigiai e orai. Não orai e vigiar. Primeiro nós temos que vigiar. E o que é vigiar? É você estar analisando a si mesmo. É você estar procurando todos os dias dentro do seu ser o que eu estou agindo contrário à palavra de Deus. O que eu preciso mudar. O que eu tenho que aperfeiçoar. E aí quando a gente chega a essa consciência, a gente então vamos apresentar a Deus em oração. Se nós não temos força para fazer, vamos buscar força no Senhor. Vamos enxergar as pessoas, a vida, com a visão de Cristo. Com a mesma visão. Com o mesmo amor de Deus. Com que Ele nos ama. Mesmo que você, nesse esforço, você não seja compreendido. Mesmo que na sua tentativa você seja acusado. Mas não desista. Não desista de chegar à perfeição de Deus. Porque o que define o vencedor é a capacidade de não desistir nunca. Nós não devemos desistir nunca. Você pode cair 1 milhão de vezes, levante-se 1 milhão e uma. Mas nunca fica. Deus, Ele mais do que você mesmo, Ele quer ver a restauração da sua vida. Ele quer ver a restauração dos seus sentimentos. Vamos pedir a Deus, através do Espírito Santo, a capacidade de reflexão das nossas atitudes, do nosso ser. Da visão que Deus tem do meio que nós vivemos, a direção de como agir a sabedoria de Deus. O que pode resistir à sabedoria de Deus? A palavra de sabedoria é um dom do Espírito, não é? Jesus usou tantas vezes ela, né? Nós não vimos aí na mulher adúltera, quando eles foram tentar prová-lo, mestre, devemos pagar imposto a César? Me dê uma moeda. Quem está nessa moeda? César. Então dá a César o que é de César. Que a Deus quer dizer. Céu que é uma palavra de sabedoria. Nós devemos pedir ao Senhor a sabedoria. Para que possamos responder a cada um com amor, mas porém, para que a nossa resposta possa trazer a essa pessoa reflexão, não raiva. Né? A pessoa não devia ficar irada com a resposta, mas que essa resposta venha do trono de Deus através da nossa boca, e aquela pessoa ao ouvir, ela venha ser tocada pelo Espírito Santo para fazer uma reflexão sobre aquilo que ela ouviu. Existia um diabo e ele fugirá. Existir o diabo é a gente procurar em Deus a consciência daquilo mais profundo que o inimigo quer nos apresentar, porque muitas vezes nós só enxergamos superficialmente. Nós qualificamos como pecador apenas um bandido, um assassino, um adúltero, um ladrão, e desconsideramos aquilo que está lá embaixo. Nós só olhamos a ponta do iceberg. Mas também não lembramos que nas pequenas condutas indevidas do dia a dia nos colocam no mesmo nível que eles. E nas pequenas mentiras do dia a dia, na falta de paciência que temos uns com os outros, no julgamento, nas provocações, nas vidas, na falta de disposição em ajudar um ao outro, estender a mão. Tudo isso nos qualifica como
como um pecador, mas isso tudo fica abaixo da água. Vocês estão entendendo, gente? A ponta do iceberg são aqueles pecados que todo mundo sabe que são pecados, são graves, e que escondem as pessoas. É como os fariseus fizeram com aquela mulher. Ela é adúltera. Mas Jesus falou, vocês cometem outros pecados, que aos seus olhos não tem problema algum, que aos seus olhos não são tão graves, mas que para Deus são graves. Então, ele nivelou todos no mesmo patamar. É isso que nós devemos ter. Será que eu sou santo? Será que eu sou uma pessoa acima de alguém? Jesus falou, considerai os outros superiores a si mesmo. Quando eu considero você superior a mim, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que você merece o mesmo cuidado, a mesma atenção, você merece a mesma misericórdia que eu pediria a Deus se eu estivesse no seu lugar, se você tivesse errado. Porque nós somos muitos benevolentes com nossos próprios erros. Os nossos próprios erros. Mas quando o erro vai com o outro, às vezes nós somos implacáveis e às vezes é o mesmo erro.